Dale, meus brothers, como sempre, direto e reto, e vamos que vamos para mais uma. Eu sou o Maurício Guartela e no vídeo de hoje, cara, nós vamos falar desse rumor quentíssimo que pipocou aqui agora, que é o seguinte, ó. Ao fundo você vai ouvir o músico da Gabi, musiquinha da Gabi rolando, porque as crianças estão de férias, né? Então, criançada em casa, curtindo aquele desenho. Bora lá. Vou falar um pouquinho para você do rumor da nova Sony A7 IV e também da Sony FX8, que tá chegando, cara. A princípio os rumores indicam isso, tá? Essas duas câmeras vão estar chegando logo mais aí. E eu vou discutir um pouquinho com vocês o que nós veremos, então, nessas câmeras. Lembrando que esses rumores aqui que a gente vai discutir, a gente não tem certeza absoluta, mas é uma fonte bem confiável, que costuma ser confiável, né? Que costuma estar certa quando fala do que a gente vai encontrar nessas câmeras. Bom, primeiro de tudo, a Sony A7S III é um marco, né? Uma câmera muito interessante que veio substituir a Sony A7S Mark II, que foi uma câmera incrível, principalmente por conta do seu desempenho em baixa luminosidade, uma câmera que enxerga no escuro. Ela tem apenas 12 megapixels e, de forma muito resumida, eu não vou entrar em questão muito técnica aqui para vocês, o fato dela ter menos megapixels acaba fazendo com que ela tenha que gerar menos energia entre o seu sensor, no seu sensor, entre os pixels, e dessa forma ela consegue ter um melhor desempenho em baixa luminosidade. Então, vamos lá, sem mais delongas. Não. Sobre esses rumores. Como eu falei, na maioria das vezes eles costumam acertar, mas existe uma chance de, obviamente, talvez esses rumores não serem de fato o que a câmera vai entregar. Mas isso já indica que nós teremos, então, já temos a confirmação da Sony A7 V e possivelmente Sony A7S IV vindo aí para substituir a sua antecessora A7S III. Sony A7 IV, aliás, Sony A7 V, desculpa, eu já gravei vídeo dela aqui também no canal, você vai voltar um pouquinho e você vai também entender. A Sony A7 V a gente tem rumores mais confiáveis, mas vamos lá. Sony A7S IV e FX3 Mark II, olha só. Não seria então a Sony FX4, seria uma Sony FX3 Mark II. Elas não utilizam obturador global ou sensor parcialmente empilhado. Elas utilizam um sensor totalmente empilhado que também conta com a tecnologia Two-Layer Transistor Pixel, que melhora drasticamente a faixa dinâmica e o desempenho em baixa luminosidade. Ou seja, essa câmera não vai vir com sensor empilhado, que era o que a gente esperava também para a Sony A7 V e tudo mais. Ela vai vir com um novo sensor, né? Elas vão utilizar um sensor totalmente novo, empilhado, que também conta, além de ser empilhado, obviamente, ele conta então com uma tecnologia nova, que é o Two-Layer Transistor Pixel, que melhora drasticamente a faixa dinâmica e o desempenho em baixa luminosidade. Bom, essa informação e esse rumor são públicos há muito tempo. Essa informação a gente já sabia de alguma forma, né? O sensor Two-Layer, como eu falei, é um sensor de imagem CMOS empilhado. E aí que é um lance que a gente não tem certeza se ele vai ter 24 megapixels, 21 megapixels para 6K a 60 frames, com uma sobreamostragem de 4K até 120 frames. Então a gente não sabe exatamente como o sensor vai se reagir, mas sabemos que é um sensor empilhado. Até acho que eu cometi um errinho no começo que falei que não seria um sensor empilhado. Sim, é um sensor empilhado, mas com uma nova tecnologia. Ou seja, ele vai entregar mais ainda, vai ter um desempenho mais incrível em baixa luminosidade. Cara, já pensou, mano, com uma lente Prime 1.2? Essa câmera, literalmente, ela enxerga no escuro. Fonte número 2, ó. Nós temos várias fontes aqui que dão rumores diferentes. Eu vou discutir 4 fontes aqui com vocês, tá? Para simplificar e para o vídeo ficar um pouco mais didático, né? A Sony notificou a nossa empresa de que deseja lançar a sucessor da FX9 este ano, mas surpreendentemente o produto se chama FX8 em vez de FX9 Mark II, porque usa um módulo de gravação de áudio externo removível para reduzir o tamanho. Então, falando agora da Sony FX9, né? Temos então a confirmação, no caso, da Sony A7S V e da Sony FX9, que é uma câmera para cinema, uma câmera maior, mais parruda, porém, ela não vai ser mais FX9, ela vai ser então uma FX8. Interessante, né? A FX8 possui um sistema de resfriamento mais potente, IBIS, né? Que interessantíssima. De 8, de 5, de 7 passos e ND variável interno, que torna um corpo mais longo, mas infelizmente a FX8 não suporta a gravação X11CN. O destaque então da FX8 seria o seu recém-desenvolvido sensor de 12K com latitude de 16 pontos. Olha só, teriam aproximadamente 81 milhões de pixels efetivos, área efetiva de 35,5 mm por 20,1 mm.
projetado para vídeo com LPF óptico. Ao gravar em 16:9, a f/8 não precisa mais cortar 6% da largura horizontal em um quadro inteiro, ou seja, você vai conseguir... É quase um open gate, resumindo aqui, tá? Algo digno de nota é que a f/8 vai possuir um ISO base de 500 e 2000 duplo e ISO, no caso, de 8000 aprimorado. Então ela vai ter um ISO de banda dupla, né? Um ISO base que vai de 500 até 2000 e um ISO duplo que vai até 8000 aprimorado. O motivo pelo qual o ISO 8000 não é designado com o ISO base pode ser que durante a gravação em 8K, a distribuição de latitude ISO 8000 aprimorado não pode ser a mesma do ISO base 500 e 200. Então, né, limitações técnicas de fato. Assim como a Burano e a FX9, a FX8 oferece vários modelos de varredura, full frame a 12K, até 30 frames por segundo, 6K binning até 60 frames por segundo, 3.8K até 120 frames por segundo, e em sensor Super 35, crop, né? Até 8K em até 60 frames por segundo. A taxa de quadro e resolução máxima são de 8K, 17:9, 16:9 a 30 frames por segundo, e varredura full frame 12K, S35 8K, 4K 17:9, 16:9, 60 frames por segundo. Cara, é uma câmera muito potente. Custa os olhos da cara, né? Bom, vamos lá. FX8, embora suporte um sistema formato anamórfico, né, squeezing anamórfico, ela não tem um Super 35 a 4x3. Obviamente, eles entregam muito, mas elas não vão entregar algo que vai, por exemplo, superar a Burano, que é a câmera top de linha full frame da Sony para cinema, né? Uma câmera, obviamente, que não pode entregar a mesma coisa que a Burano, custando menos, não faz o menor sentido. Então, eles não iam canibalizar o próprio sistema deles, né? Vamos lá. O que é mais importante aqui, ó? Mas a função de simulação de câmera PTZ da FX8 é muito interessante, olha só. A FX8 pode gravar simultaneamente imagens sem corte e 2 imagens cortadas rastreadas por IA, além de suportar ajustes manuais e configurações de programa. 3 ângulos de gravação, tornando as entrevistas como a única câmera menos entediantes. Cara, olha que incrível, brother. Então você vai poder gravar em full frame a 12K, a 16:9, gravar full frame a 12K 17:9, full frame com um pequeno corte de 3.8K de 16:9, em Super 35 em 8K 17:9, e Super 35 seria o crop, né? Em 8K a 16:9. Então, cara, meu Deus, que câmera absurda. Fonte número 3, tá? Falando agora ainda dessas duas opções de câmera. Vi alguém segurando uma câmera Sony na mão em mount com um novo adesivo em uma cidade da província de Xingatsu, na China. Ele não era um funcionário da fábrica da Sony, mas um influenciador digital comum sem foco em produtos digitais. A aparência dessa nova câmera é bastante interessante, ela tem quase o mesmo design da Sony A1, então possivelmente nós estamos falando aqui da Sony A7S IV, né, com uma alça grande e profunda. Seu visor eletrônico parece um pouco menor que o da A1 e não possui um seletor do lado esquerdo. Pelo que vi na tela, essa câmera exibe 33 megabytes, né? As opções do menu mudaram, mas a imagem não passou tão rápido. A imagem passou tão rápido que não consegui vê-la com clareza. Olhando para trás pode ser um pouco decepcionante. Este modelo inédito claramente não faz parte da série A7R, A7S, já que seu visor eletrônico foi reduzido. Olha só que interessante, nós temos um visor eletrônico reduzido. Considerando os lançamentos recentes da A1 Mark II e FX2, não posso deixar de me perguntar se esta é uma atualização no estilo A1 Mark II para a série A7. Bom, então temos aqui uma fonte 3 que viu lá na China, onde essas câmeras obviamente são fabricadas. Uma câmera que obviamente parece ser nova e segundo ele seria a Sony A7S IV. Interessante que isso é um rumor que está pairando em diversas assim, formas, em diversas fontes, que é o quê? O fato de nós termos então nessa nova série A7 o corpo da Sony A1, que é um pouco mais robusto, tem um pouco mais de pegada. Então assim, de novo, parece que a Sony está reciclando, né? Utilizando de repente formatos ou até caixas de câmeras como a A1, A2 que não venderam tão bem e adaptando. É uma forma da Sony aumentar o preço do produto e dizer que está entregando mais, porém fazendo uma reciclagem, né? Fonte número 4, que seria a última fonte que eu tenho aqui para apresentar para vocês. O representante da Sony estava dizendo a eles que uma nova câmera seria lançada em breve. Eles não conseguiriam se lembrar do nome exato, mas disseram que era um outro nome italiano, como Venice ou Burano, olha só. Disseram que acreditaram que a representante da Sony disse que seria uma full frame 6K,
para competir com a Canon C400. Aí já falando da FX8 no caso, né? É tudo que eles se lembram. Essa pessoa não é aficionada por equipamentos como eu, mas queria compartilhar essa informação. Chega de especificações. Uma câmera full frame 6K seria sentido para agora, já que a FX9 foi descontinuada e não, obviamente, com o objetivo de não competir com a Burano 8K. Então vamos lá. Temos aqui fontes que dão conta de duas novas câmeras. Uma seria a Sony FX8, já que a FX9 foi descontinuada, então seria uma forma de baixar um pouquinho, tá um pouquinho abaixo da Burano, que é a câmera top de linha da Canon. Aliás, a Burano está abaixo da Venice, nós temos ainda a Venice, que é topo de linha, Burano, e então nós teríamos a FX8, interessante. E temos rumores da Sony A7S4, como eu falei, rumores de um novo sensor empilhado, que demonstra ter um sensor com uma alta capacidade em baixa luminosidade. Obviamente seguindo as tendências já do que a Sony A7S3 faz, né, cara? Então, assim, só recapitulando, ó, esse novo sensor, a gente não sabe se ele teria 24 megapixels, 12 megapixels, 21 megapixels, mas a princípio a gente vai ter um downgrade de 6K para 60 frames, né, que seria bem interessante, e um 4K a 120 frames. Cara, sinceramente, nenhuma novidade muito expressiva. Eu confesso para você que se a Sony não me entregar mais, eu acho que ela ainda tem uma grande vantagem, principalmente quando você leva em consideração a possibilidade, a quantidade de lentes que tem pro encaixe, pro mount da Sony. Só que se a Sony não se agilizar, assim, a meu ver, cara, falando como usuário, se ela não começar a entregar mais, eu acho que ela vai perder muito espaço. Para Fuji, entregando o Open Gate, e para Panasonic, nem se fala. Então, essas duas marcas, elas acabam entregando mais qualidade, um arquivo com menos compressão, né? Por um preço mais acessível. Mais um dia, mais um dólar. Eu sou o Maurício Guartelá. Comenta aqui embaixo o que você acha desses rumores. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações. Isso é muito importante para que a gente continue crescendo e a mensagem chegue para mais pessoas. É nóis e até a próxima.